Vai entrar. Então tá, Pedro, temos ao tudo certo aí, Dani? Vê se entrou aí certinho. Creio que já temos entrando ao vivo já, apesar do nosso pequeno atraso aí que deu. Já estamos no ar. Vamos conferir. Estamos no ar. Pessoal, queremos saudar todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Lamentamos que atrasamos um pouco aqui a nossa transmissão. Demos uma esperada aí no nosso irmão Fabiano, que teve um problema na gravação do programa dele de TV. E nós tivemos um problema com o nosso áudio aqui, exclusivamente eu. Tive um problema com o áudio aqui da minha transmissão, mas já está resolvido aqui, para a glória de Deus. Quero deixar minha saudação a todo o pessoal que está nos ouvindo nesse momento, aqui pelas plataformas digital do Facebook. Quero deixar minha saudação já ao pastor Pedro Ratzenberg, que está junto conosco aqui nessa transmissão. Paz do Senhor, pastor Pedro. Paz do Senhor, pastor Diego. Deus abençoe a sua vida e também a todos que estarão conosco nessa noite, nessa live. Deus abençoe o assunto e que seja de grande edificação para aqueles que vêm estar ouvindo e participando. Amém. Já queremos pedir para todo o pessoal compartilhar a live. Queremos pedir para todo o pessoal já nos ajudar também divulgando, e para que nesse momento o maior número de pessoas possa entrar juntamente conosco aqui na live e também participar. Você pode participar deixando sua saudação aí, né? Queremos saudar você também, que está nesse momento entrando juntamente conosco aqui por esta plataforma digital. Nós queremos falar hoje de um assunto sobre cristologia bíblica, um assunto bem pertinente, um assunto que eu tenho certeza que vai abençoar a tua vida, e é um assunto que envolve desde Gênesis a Apocalipse, aonde a palavra de Deus se revela em Cristo, desde o livro de Gênesis, entrando até o Apocalipse. Eu quero começar falando, pastor Pedro, sobre a Gênesis de João. E entrando na Gênesis de João, nós vamos entrar no livro de Gênesis de verdade. Porque a Bíblia diz que João disse, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando João fala no princípio, ele está dizendo claramente em Gênesis. Eu gostaria que o senhor começasse a comentar, pastor Pedro, sobre esse assunto, a introdução de Gênesis dentro da cristologia. O Jesus Cristo, ele tem uma pré-existência anterior aos evangelhos. Quando Jesus surge, nascido de Maria, não quer dizer que ali que o Cristo tem a sua vida iniciada. Jesus sempre existiu anteriormente. A sua vida é pré-existente. Como ali ainda diz em João, ele era o Verbo, né? Ele estava desde o princípio com Deus. E em Gênesis, ele estava na criação, porque tudo foi feito por ele, por meio dele, e sem ele nada foi feito. Ele era o Criador. Também nós vemos em Gênesis que ele já estava resgatando o homem desde o momento do pecado. Quando Adão e Eva pecaram e Deus matou para desse cordeiro fazer as túnicas para revestir Adão e Eva, aquele cordeiro já apontava para a existência de Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, aquele cordeiro que Deus matou no Jardim do Éden, cordeiro inocente, que não tinha nada a ver com o pecado de Adão e Eva, ele morreu inocentemente para, de sua pele, revestir a nudez do casal. Aquilo ali já apontava, tipificava, simbolizava Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E também podemos falar, né, pastor Pedro, que esse cordeiro que foi morto lá em Gênesis, ele não tinha a culpa do pecado de Adão e Eva. O cordeiro, na verdade, ele era inocente. A culpa era de Adão e a culpa era de Eva, começando por Eva, depois transmitindo o pecado de Eva para Adão.
Mas o cordeiro não pecou, o cordeiro não tinha feito nada. E ali o inocente teve que pagar o preço. O inocente teve que derramar o seu sangue e teve que derramar o sangue para cobrir a nudez, que até agora, então, tipifica o pecado. E nós podemos apontar também desta maneira que o inocente teve que morrer em favor do pecado do culpado. Esse cordeiro, certamente, que derramou o sangue ali em Gênesis, está apontando ao nosso Senhor Jesus Cristo. É verdade. E veja que mais tarde, quando Deus institui o sacrifício por através do sacerdócio levítico, ele estabelece o sacrifício de um cordeiro pelo pecado de um homem. Um pecador antigo, no Velho Testamento, quando ele queria encontrar a paz com Deus, o perdão, aliviar a sua consciência, e quando ele tinha um pecado que ficava lhe incomodando, ele ia até o tabernáculo ou o templo e levava, ou ali comprava um cordeiro, para que esse cordeiro fosse morto no lugar do pecador, porque pela lei era o pecador que deveria ser morto, mas Deus permitia, já apontando para Jesus, o Cordeiro de Deus, que um cordeiro, um animalzinho, morresse no lugar. E o rito era mais ou menos assim: a pessoa levava um cordeiro, macho, de no máximo 1 ano, branquinho, sem mancha, sem nenhum defeito, chegava até o altar, colocava as mãos sobre a cabeça do cordeiro e confessava o seu pecado, confessava a sua falha, a sua culpa, e então aquele cordeiro era morto, degolado, e aquele sangue então era derramado, e estava então naquele momento consumado a absolvição do pecador. Com a morte do cordeiro, o pecador estava agora livre, porque quando ele confessou o seu pecado com as mãos sobre a cabeça do cordeiro, ele transferiu para o cordeiro o seu pecado, e agora ele vai para casa livre, leve, solto, com a cabeça e a alma e a consciência aliviada. E o cordeiro foi morto. Isso já apontava para Jesus. Por isso que até hoje, pastor Diego, esse cordeiro que tinha que ser sem mancha, sem nenhum pecado, que apontava para Jesus, muitos críticos, muitos ateus tentam enlamear o nome de Jesus, tentam atribuir falhas e erros na pessoa de Jesus para desconfigurar que Jesus venha a ser um cordeiro sem nenhum pecado, sem nenhuma mancha. Tenta atribuir para Jesus centenas de amantes, muitas mulheres, tudo mentira, tudo falsidade, para tentar manchar a sua pessoa como o Cordeiro de Deus. É verdade, pastor Pedro. Diego, só um assim pouquinho. Mesmo. A minha esposa disse que ainda não chegou aqui o Face. Não compartilhou? Compartilha com eles ali, Dani. Já vai compartilhar agora já aí, pastor Pedro. Vai estar compartilhando de novo. Compartilhou? Compartilhe para a irmã Marli também. Tá compartilhando aqui para a irmã Marli e para ti aí, pastor Pedro. Vocês dois. Vamos ver aí. Vai chegar aí agora. Ela marcou vocês aí, pastor. É só observar nas notificações, está marcado. Nas notificações vai estar marcado aí, pastor. Vou olhar aqui. Tivemos. Tá. Mas exatamente, pastor Pedro, a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não havia remissão de pecado. E ali houve a primeira morte, na verdade. Muitos não entendem isso, mas até então não havia morte antes desse cordeiro ter sido morto. Nada ali tinha... O homem não conhecia o que era morte. E quando houve aquela primeira morte, então o homem teve que conhecer que somente através da morte, do derramamento de sangue, ele poderia ser redimido do pecado. Por isso que quando Jesus estabelece como um concerto da nova aliança, como esse cordeiro, a culpa era nossa.
como Adão e Eva, a culpa era deles. Mas, novamente, agora, Deus oferece o cordeiro para sacrifício. Deus oferece um fiador de uma nova aliança. Um fiador que está pagando o preço que não é dele. Jesus é o inocente e nós éramos o culpado. Novamente, o cordeiro está substituindo a culpa de um transgressor, de um pecador. A Bíblia diz que maldito é o que era cravado na cruz. E a palavra de Deus que ele se fez maldito. Ele se fez em pecado. Eu creio em algo, pastor Pedro, quero dividir com o pastor, ver se o senhor, qual é o seu pensamento sobre isso. Quando Cristo, naquele momento da cruz, ele está ali na sua figura humana e ele não vê o céu aberto, ele se sente desamparado pelo Pai. Eu creio muito que naquele momento ali ele está no nosso lugar, como um pecador, e por causa do pecado que ele está traindo sobre si, o céu está fechado. Porque ele não está morrendo ali como Deus, ele não está morrendo como uma divindade, mas está morrendo como um homem, sofrendo as dores, sofrendo as marcas dos cravos, sofrendo as marcas da lança, sofrendo toda a ignomia que estava sobre ele, o opróbrio que estava sobre ele, mas também sofrendo como um homem natural que estava carregando sobre si os seus pecados. E naquele momento ali, quando ele entrega a sua vida por nós pecadores, ele está substituindo o nosso lugar. Esse cordeiro é uma substituição das nossas culpas. É verdade. Jesus, ele é este Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tira, ele remove. Todo aquele que crê em Jesus e que confessa o seu pecado, é como esse episódio que eu falei, que se dava no tabernáculo, no templo. Ao pôr as mãos sobre a cabecinha do cordeiro, o pecador transferia para o inocente. E ele ficava livre, o pecador livre, e agora o cordeiro, que não tinha nada a ver, era inocente, tinha que morrer. Assim, hoje também, quando uma pessoa confessa para Jesus, a sua consciência está culpada, seu coração está pesado, ele confessa para Jesus, olha, eu errei, eu pequei, eu cometi isso, e se arrepende, ele está nesse momento transferindo para Jesus, e Jesus aceita, porque ele levou, a Bíblia diz que ele levou sobre si os nossos pecados, mas ele leva quando? Quando a gente confessa. Cada vez que eu confesso o meu pecado, o meu erro, a minha falha, ele leva sobre si. Ele toma de mim e fica para ele. Não é mais meu o pecado, foi dado para ele. Você falou que na cruz ele estava ali representando nós, ele foi o nosso substituto. E tanto é que ali o céu se tornou de bronze, ficou por quase 3 horas em escuridão. Por quê? O acúmulo de pecado de toda a humanidade estava sobre ele. Sobre ele. Ali não era apenas o divino, o Deus. Ali ele era o homem que se fez carne, a ponto de morrer e morte de cruz. Eu acredito que ele se sentiu em desamparo, ele se sentiu em grande agonia. O sentimento de Jesus de abandono, porque esse, na verdade, é o sentimento que um pecador tem, que está abandonado, longe de Deus, afastado de Deus. E ali Jesus, o Filho de Deus, se sentiu afastado, abandonado pelo Pai, ao ponto de ele clamar, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que tu me desamparaste? Se Deus respondesse, ele dizer, é que agora tu é o rei do pecado. Tu está agora condenado, tu vai ter que morrer, foi lançado sobre ti todo o pecado da humanidade. E o Pai não pôde fazer nada. O cordeiro foi entregue ao matador. Para que nós recebêssemos vida, ele morreu. É isso. Isaías 53 diz, né, pastor? Como um cordeiro mudo, ele foi levado na presença dos seus tosqueadores. Ele não abriu a boca.
E a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Ali mostra bem claro o caráter de substituição. Ele foi como um cordeiro mudo, não buscando a justiça, porque ele não precisava ir, mas ele foi como um transgressor. A transgressão era nossa, mas ele tomou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Que mistério, né, pastor, essa passagem? Isso é um mistério de Gênesis até aqui, essa passagem. E é uma morte que para nós é honrosa, mas para Jesus na época era uma morte vergonhosa, morrer em cruz. Como você bem disseste antes, está escrito na Bíblia, maldito é aquele que for pendurado, morto na cruz, morto no madeiro. Mas ele tomou essa maldição que era minha, que era sua, que é desse que está nos ouvindo. Ele se fez maldito no nosso lugar. Para quê? Para que aquelas condenações que pesam sobre mim, só pesam sobre todo pecador, fosse afixado na cruz. Quando o algoz, o soldado, pregou aqueles cravos nos braços abertos de Jesus, ali naqueles cravos estava a minha condenação, a minha sentença também, em cada das mãos de Jesus. Ele aceitou, morreu de braços abertos. E ele recebeu mesmo, e ele chegou a dizer, está consumado. Eu realizei. Ele realizou por nós a obra da salvação. E ele carimbou, está consumado. Vocês não precisam fazer nada, só crer. É verdade. E ali a morte que Cristo teve, né, pastor, não foi uma facada no coração. Não, foi 3 horas derramando sangue. O homem, quando toma um tiro, uma facada no coração, ele morre em minutos. Mas Cristo, ele sofreu toda uma morte diferente, uma morte onde ele foi aos poucos, deixando o sangue correr. E o sangue inocente que ia correndo, ia pingando naquela terra, aonde o céu se enegreceu, aonde o céu ficou de bronze, aonde os homens estavam ali, e ele, como aquele cordeiro, derramando sangue. Porque no Antigo Testamento, nos ritos do Antigo Testamento, é diferente hoje, como uma carneação de um gado, de um porco, de uma ovelha, se vai direto na jugular para matar, para o animal não sofrer muito tempo. O abate é rápido, mas o abate desse cordeiro não foi um abate num punhal certeiro ao coração, mas foi derramando sangue aos poucos, para que através do sangue derramado houvesse a oferta do pecado. Agora, imagina ele sangrando nas mãos, nos pés, na sua fronte, na cabeça, na testa, aquela coroa de espinhos que não foi tirada, ele morreu com aquela coroa de espinhos. Ele que era o Rei da Glória, agora ali na cruz, ele está não com uma coroa de ouro, mas com uma coroa de espinhos, dizendo que ele é o Rei dos pecadores. Porque desde Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, Deus disse, maldita seja a terra por causa de vocês. Produza ela espinhos, cardos e abrolhos. Então o espinho é símbolo do pecado. E sobre a cabeça de Jesus estava aquela coroa com centenas de espinhos, simbolizando que foi lançado sobre ele o meu e o teu pecado. Ele se fez o grande pecador no lugar de toda a humanidade que aceita ele como seu substituto legal. Glória a Deus. A Bíblia diz que ele é o fiador da nova aliança. E o que é um fiador, né, pastor? O fiador é aquele que diz assim, olha, se o fulano não puder pagar a conta, você pode cobrar de mim, eu pago no lugar dele. E esta conta, nenhum ser humano tinha poder de pagar. Então ele fez fiador de uma conta que ele já sabia, e o penhor seria a sua própria vida, seria a sua própria morte, seria derramar o sangue.
Quando ele se faz fiador, a moeda que ele está ali propondo para nos comprar é a moeda do seu sangue. A Bíblia diz que através da sua morte, do seu sangue, ele comprou para si homens de todas as nações, tribos e língua. E quando alguém fica de fiador por outra pessoa, ela é responsável por ela. E nós não tínhamos como pagar essa dívida. Homem nenhum tinha como pagar essa dívida. A Bíblia diz que Deus olhou para baixo e não viu um justo sequer. As nossas justiças para Deus é trapo de imundícia. E a um inocente precisava pagar o preço desta obra. E ele se faz fiador desta nova aliança e paga o preço. Ele é o fiador desta nova e grande aliança. Eu gosto muito de falar, normalmente no dia de Santa Ceia, falando a respeito da importância do cálice, do vinho, que simboliza e representa o sangue de Jesus. E sempre eu gosto de lembrar que nós, como pecadores, somos como alguém que se acidenta gravemente, que está sangrando, morrendo, e que precisa urgentemente, de maneira emergencial, receber uma transfusão de sangue. O meu pecado me leva ao colapso. O meu pecado me causa um acidente mortal que eu preciso ser socorrido, receber sangue imediatamente. E Jesus, o que ele faz? Quando nós participamos da Santa Ceia, nós estamos simbolicamente recebendo o sangue que nos dá vida. Porque eu em mim estou morto nos meus delitos, nos meus pecados. E eu preciso do sangue do inocente para me salvar. Então, por isso ele derramou o sangue em favor de todos nós pecadores que estamos espiritualmente acidentados, espiritualmente morrendo. E precisamos desse sangue do Cordeiro urgentemente. Jesus é o doador universal. O sangue dele é compatível com todas as pessoas e com todos os pecadores. Basta aceitá-lo. Falando desse cordeiro, né, pastor, que nós começamos em Gênesis a falar sobre essa cristologia, e entramos agora já na Santa Ceia também, no sangue derramado desse cordeiro, é por esta razão que a Bíblia diz que no livro de Êxodo, aonde foi instituído a Páscoa, e hoje a Páscoa é o símbolo nosso, embora para nós aqui, os brasileiros, a Páscoa tem um significado um pouco diferente da tradição original. A Páscoa dos judeus foi instituída como uma ceia, e esta ceia era servido o cordeiro, que ali era para ser comido com a buchada, com os pés, com a cabeça, o cordeiro por inteiro. E o sangue daquele cordeiro foi colocado nas vergas das portas, significando que quando o anjo da morte passasse por ali, não tocaria naquelas casas. E nós vimos novamente que houve uma ceia, eles comeram a cabeça, comeram a buchada e comeram os pés daquele cordeiro. E o sangue foi o sangue expiatório, foi lançado nas vergas das portas, aspergido nas vergas das portas, para que, através daquele sangue, a morte não entrasse naquele lugar. E quando Jesus vai servir a Santa Ceia, é a Páscoa. Ele está preparando para a Páscoa, ele fala esse assunto. E naquele momento ele não institui um cordeiro mais como os dias de Moisés. Ele não institui mais um sangue derramado nas portas. Ele institui agora, então, a Santa Ceia, porque ali agora vai acontecer a nova aliança. O cordeiro que definitivamente vai derramar o seu sangue. E quando também nós nos alimentamos da sua mente, do seu interior e das suas vísceras, que representou aquele cordeiro dos dias de Moisés, os seus pés, temos ele por inteiro como um corpo da igreja. Novamente nós estamos simbolizando a Páscoa, aonde o cordeiro foi entregue à morte, o seu sangue foi também aspergido nas vergas e livrou aquele povo, livrou os inocentes, os primogênitos daquela casa da morte. Por isso que a Santa Ceia é algo tão importante dentro da igreja, quando nós buscamos essa cristologia, desde Gênesis até os momentos finais, aonde Jesus vai derramar o seu sangue. O sangue, ele sai de algum lugar,
no caso de Jesus, o sangue saiu da carne. E por isso que na Santa Ceia nós tomamos do cálice, representando o sangue, e comemos também do pão, representando o corpo, a carne de Jesus. E essa carne que sofreu, foi dilacerada. Imagina o sofrimento de Jesus, tendo passado a noite anterior, véspera de sua morte, sem dormir. Foi preso de madrugada, sendo desde ali esbofeteado, passou a madrugada tomando tunda de taquara, de caniço, sendo esbofeteado, e de manhã ele sofre o açoite com azorragem romano, onde ele é espancado tremendamente. Nenhum osso dele se quebrou, mas aqueles açoites arrancaram carne, cortaram nervos, músculos, tendões. Ele ficou praticamente desfigurado. Tinham também colocado sobre a cabeça dele essa coroa de espinhos. Hoje, quando eu me machuco com uma ponta de espinho, logo inflama, logo incha. Agora imagina colocado sobre a cabeça. E não foi apenas aquilo como a gente tem uma ideia, uma coroazinha simples. Eles fizeram uma carapuça. Essa palavra dessa coroa ali é uma carapuça. Eles fizeram um capacete de espinho. Foi muita coisa, não foi só uma voltinha, não. Foi muitos espinhos. E colocaram com força. Imagina esse couro cabeludo todo sendo inflamado, aquele sangue correndo nos olhos. Ele foi esbofeteado na boca, deve ter perdido dentes. Muito sofrimento. A sua carne foi sendo picada aos poucos, atravessada pelos cravos, e depois o soldado ainda atravessou ele com uma lança de bronze pelo lado das suas costelas, chegando, atingindo o pulmão e a artéria do coração. E daí saiu água e sangue. O sangue da artéria do coração e a água da embolia pulmonar que ele já estava sofrendo por estar 3 horas de pendurado sem poder respirar decentemente. Então, sofreu no nosso lugar. E hoje é tão fácil de aceitá-lo, né? De ganharmos a nossa salvação, porque ele já fez tudo, só precisamos lembrar dele, participa da ceia. A Bíblia diz, pastor Pedro, que no livro de Apocalipse, quando João tem uma visão, ele diz que viu um cordeiro que foi morto, mas reviveu. A ilustração do cordeiro, ela não termina no Antigo Testamento e nem na Santa Ceia. Esse símbolo desse cordeiro de Gênesis, ele é tão profundo que lá no Apocalipse, João vê novamente, diz, eu vi, ele era como um cordeiro que esteve morto, mas reviveu. Reviveu para a nossa vitória. Em Apocalipse fala também do hino ao cordeiro que os anjos cantam. E nós temos na escatologia aquele ensino que a igreja, como a noiva de Cristo, um dia vai ir para as bodas do cordeiro. No céu, a igreja, de maneira simbólica, estará se unindo para toda a eternidade com Jesus, com o Cristo. E sempre quando eu participei de casamentos, e já ministrei muitos, muitos gostam de colocar aquela entrada, a marcha nupcial, pois a igreja, quando vai ser recebida pelo Cordeiro, vai ser cantado pelos anjos, o hino ao Cordeiro. Que beleza! Que beleza, que bênção. Mas, pastor, entrando dentro dessa cristologia de Gênesis, nós podemos fazer uma conexão também quando João fala, no princípio ele era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu gostaria de perguntar para o senhor qual é essa conexão
tão importante, quando as pessoas às vezes não entendem, quando João vai falar, na verdade, no princípio, ele está falando na língua original, em Gênesis. Em Gênesis, ele era o Verbo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Qual é a sua opinião, pastor, dessa conexão aonde há a encarnação, então, do Verbo? Aonde que o Verbo que já existia em Gênesis, onde Deus diz, haja luz e houve luz, aonde o Verbo está ali, que a Bíblia diz que tudo foi feito por meio dele, sem ele nada do que podia ser feito, nada teria sido feito se não fosse por meio do Verbo. Tudo foi feito por ele. Todas as coisas foram feitas por meio dele, por meio do Verbo. Mas há um momento que o Verbo se fez carne, há a junção da encarnação agora do Verbo. Gostaria que o senhor comentasse isso para os nossos internautas que estão nos ouvindo, essa passagem tão importante, que, na minha opinião, é um dos principais pilares do cristianismo, na verdade. Para iniciar, eu queria falar que Deus, ele nunca foi pego de surpresa. Quando Deus criou o homem e a mulher, quando Deus criou a família humana, os primeiros humanos, no caso Adão e Eva, e eles vieram a pecar, esse ato de pecado de Adão e Eva não foi surpresa para Deus. Porque Deus, na sua onisciência, presciência, ele já sabia que Adão e Eva, ou seja, a humanidade, cairiam e cometeriam o pecado. Eu consigo até imaginar assim, Deus criando a humanidade, planejando, mas os olhos enxergando no futuro, vendo, olha lá, ó, Adão e Eva vão nos desobedecer, vão nos trair. Adão e Eva vão cometer um pecado. E agora vão se perder. Ali Jesus, que era ainda o Verbo, antes da criação do homem, quando a criação do homem era apenas um projeto, quando a criação do homem era apenas uma vontade de Deus, e Deus já anteviu, pelo seu poder, que o homem ia cair e ia perder a sua salvação, Jesus Cristo pegou e aceitou a missão de salvar o homem. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ele não derramou o sangue antes da fundação do mundo, mas ele aceitou já o encargo. Ele já aceitou a missão de vir à terra para resgatar o homem para Deus, pagar o preço. Só que esse resgate, esse pagar o preço, ele teve que se fazer carne. Ele teve que se tornar um mortal. Então, como diz no livro de Filipenses, Jesus deixou o esplendor da sua glória, ele se esvaziou, ele praticou a kenosis, ele se esvaziou da sua divindade, da sua capa divina, da sua coroa divina, e desceu à terra e se fez carne, ao ponto de morrer, de ser um servo passível de morte. E ele, então, ele se torna carne na história quando nasce como filho de Maria. O Verbo, o Christos, agora se faz Jesus, o Filho de Deus, o futuro Cordeiro de Deus, que daqui a 30 anos após o seu nascimento, ele morrerá por toda a humanidade. Algumas pessoas podem pensar que o projeto de quando Deus cria o homem e a mulher, ele cria e bota a mão na cabeça e diz, olha o que eu criei, eu estou apavorado, não era isso que eu projetei. Mas, na verdade, quando Deus cria o ser humano, antes da criação de tudo, ele já tinha planejado já a redenção do homem. O cordeiro já tinha sido oferecido antes da redenção. A Bíblia diz que houve silêncio no céu. E porque um cordeiro foi visto se oferecendo para substituição. A palavra de Deus diz que pelo primeiro Adão entrou o pecado no mundo. Mas pelo segundo Adão, maior do que o primeiro Adão, esse pecado ele sai do mundo.
Quando Deus cria o primeiro Adão, sabendo que por esse primeiro Adão iria entrar a corrupção e o pecado, ele sabia que o projeto estava pronto. O projeto do segundo Adão, muito maior do que o primeiro, ia ser a maneira assim como por um entra o pecado, pelo segundo Adão, maior que o primeiro, a saber, Cristo, então esse segundo Adão, ele purifica o homem do pecado. Deus não é pego de surpresa. Deus, na sua trajetória, na sua ideia, ele coloca o primeiro Adão, mas antes de fazer o primeiro Adão, ele já tem a solução, o remédio para aquele dano que o primeiro Adão ia causar. Que mistério isso, né, pastor Pedro? É verdade. Por isso que o Adão, o primeiro, o homem que pecou, ele abundou o pecado. Mas o segundo Adão, que é Jesus Cristo, ele superabundou na graça. Se Adão cometeu grande pecado e as consequências de Adão são enormes, mas a graça salvadora em Jesus é maior. Por isso que a Bíblia diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça em Cristo Jesus. Esse primeiro Adão, pastor, ele está no paraíso. Ele está diante de uma árvore. Ele está no jardim. Tudo paz. Ao redor dele tem pássaros cantando. O leão junto com um cordeiro. Nada de guerra, nada de briga. E ele cai. Cai no meio de um ambiente onde é um jardim. Ele cai num ambiente onde é um paraíso. Mas o segundo Adão, maior do que o primeiro, ele cai cercado, como o Salmo 22 diz, por touros de Bazã. Ele está cercado por opositores e sem nenhum aliás, os 11 discípulos dele desapareceram naquela hora. Ficou só João. Naquele momento ele está cercado por opositores, só sua mãe, mais duas mulheres e João ao seu lado. E ele está indo para um lugar não chamado paraíso, mas ele está indo para um lugar chamado lugar da caveira, o Monte Gólgota, o Monte da Caveira. Se aquele homem cai no paraíso, o primeiro Adão cai no paraíso, o segundo Adão é levantado no lugar da caveira. Se o primeiro Adão está cercado por paz, por animais, por sua esposa, o segundo Adão está cercado por soldados romanos, está cercado por fariseus, por hipócritas, por religiosos que gritam: matem ele, crucifiquem. Ele está cercado por opositores. Se o primeiro Adão está ali no paraíso, o segundo Adão está cercado por grande agonia, aflição e tribulação, a tal ponto que, quando ele está orando, vendo que ele vai passar, o seu suor tornam-se gotas de sangue. Observe, pastor e nossos ouvintes, que paralelo que existe entre o primeiro Adão e o segundo Adão. Aonde o primeiro cai, aonde é uma bênção, onde está tudo bem, cai no paraíso, cai cercado por paz. O segundo é levantado no monte chamado Caveira. Mas quando ele é levantado no monte Caveira, cercado por adversários, assim como por um entra, pelo segundo agora está vindo a purificação. Que mistério, pastor Pedro. Mistério mesmo. Dá para falar aí também a respeito das duas árvores. Tinha uma árvore muito bonita no paraíso, onde Adão e Eva moravam, e essa árvore bonita era frondosa, com um fruto apetitoso, quem sabe exalava um bom aroma, desejável para comer, mas era proibido. Deus havia colocado uma única lei para Adão e Eva: vocês não comam do fruto dessa árvore bonita, cheirosa, agradável aos olhos, à vista, não é para comer. Tinha uma outra árvore que ficou lá no Monte Gólgota, uma árvore seca. É verdade. Com o nome de cruz. É verdade. Aquela árvore bonita no paraíso, que serviu como derrota para a humanidade, porque Adão e Eva receberam a ordem que não era para comer, e eles foram até essa árvore bonita e pegaram, comeram
e morreram espiritualmente e fisicamente alguns tempos depois. Mas aquela árvore feia, rude, que está no Gólgota, é a árvore aonde, essa árvore seca chamada cruz, aonde Jesus vai morrer pela humanidade. E ele havia dito antes, alguns meses antes: comei e tomai do meu corpo. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, eu ressuscitarei no último dia. A ordem agora é para comer do fruto da árvore seca da cruz. Está cortando muito. E nós, hoje, de maneira simbólica, comemos dessa árvore que traz vida, que levantou o homem de novo, através da Santa Ceia. Se no paraíso Adão e Eva comeram do que não era para comer e estava acompanhado ali pela serpente que os induziu, eles participaram de uma ceia satânica. Adão e Eva, na sua rebeldia, eles aceitaram aquilo que a serpente lhes ofereceu, o fruto proibido do pecado. Uma ceia da morte. Adão e Eva cearam com o ministro Satanás e morreram. Agora, a Bíblia diz que Jesus, ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Como que Jesus destruiu as obras do diabo? Se o homem perdeu a salvação participando desta santa ceia maligna no paraíso, agora, em Jesus Cristo, na igreja, ao nós participarmos da santa ceia, como é ensinada na Bíblia, nós destruímos as obras do diabo. Aquele fruto proibido que Adão e Eva comeram é como que se tivessem sido envenenados com um veneno de morte espiritual. Mas agora, ao participarmos comendo da carne e do sangue de Jesus, é o antídoto, é o contraveneno, corta o mal que o diabo causou no primeiro casal. Então, Jesus se manifestou para destruir e destruiu mesmo. Amém. Glória a Deus. Pastor Pedro, eu acredito que o nosso irmão Fabiano já está com possibilidade de entrar juntamente conosco em conexão. Fabiano, se está nos ouvindo aí, pode já te preparar para entrar juntamente conosco aqui na live também. Fabiano que estava fazendo a obra de Deus. E eu creio que já a qualquer momento ele pode já estar se conectando conosco também aqui, para estar junto com a gente falando aqui sobre essa live. Aproveitando esse momento aí, pastor Pedro, muitas pessoas estão mandando saudação. Pastor, lembra que fale para o povo que o Fabiano está conectando conosco da Califórnia. Da Califórnia, Unidos. Exatamente. Isso. Exatamente. Fabiano, eu estou em Presidente Luceno, você está em Tramandaí, irmão Fabiano vai conectar da Califórnia. Vou botar ele aqui com nós aqui já. Só que ele está com o áudio cortado. Fabiano, está com o áudio cortado só, Fabiano. Dá uma olhadinha no teu áudio aí que tá cortado o teu áudio aí. Aí, agora vai funcionar. Aí. Saudação, Fabiano. Deus abençoe. Ainda não estamos te ouvindo, Fabiano. Ainda não estamos te ouvindo aí, Fabiano. Mexe no volume, liga e desliga o volume que volta. O Fabiano tá com um probleminha de volume aí agora, de ativação de áudio aí. Ele estava gravando Fabiano, um programa para televisão nos Estados Unidos. Isso. Experimenta botar o fone de repente, Fabiano, com um microfone, quem sabe? Vamos lá, tenta aí. Mas, pastor Pedro, como eu estava falando, olha que mistério isso aí que o senhor falou, que Adão, ele serve a primeira ceia, a ceia da condenação. Olha que ceia da morte. A ceia da morte, olha que mistério isso aí. Os nossos ouvintes que estão nos ouvindo agora aqui, há muitas pessoas que vão ouvir a live amanhã ainda. E isso, cada vez que nós vamos participar da Santa Ceia, que isso pode estar na nossa memória a partir de agora. E quando Adão serve a Santa Ceia da morte, agora Jesus vai servir a Santa Ceia da vida. Como o senhor falou ali, o remédio
o remédio oposto, o antídoto contra daquilo que aconteceu. E aí, Fabiano, tá certo aí? Ainda não deu, Fabiano. Fabiano, fala o seguinte, reinicia o celular. Aconteceu comigo isso aí, eu reiniciei o celular e deu certo. Tá estamos esperando aqui. Reinicia o celular, que eu reiniciei o celular e consegui. Reinicia o teu aí que vai dar certo também, tenho certeza. Aproveitar enquanto isso, eu vou falar nas pessoas que estão aqui, Pastor Pedro, estão junto conosco aqui, ó. Tem uma lista de pessoas que estão nos ouvindo aí. Amém. O Júnior de Montenegro, nosso irmão Júnior. O irmão Júnior está mandando um abraço pro senhor aí, Pastor Pedro, inclusive. Amém. Nosso grande amigo, irmão Júnior. Sua esposa, a irmã Luana, a família dele lá em Montenegro. O irmão Júnior, um grande servo de Deus, dá um abraço para ele. A irmã Josiane de Montenegro, esposa do irmão Edson, que está conosco aqui também nos ouvindo. Que Deus abençoe esse casal abençoado, seus filhos. Em nome de Jesus, o irmão que está sempre junto conosco na obra. O irmão Valdair, a irmã Adriana Cunha, minha parente lá, de Taquari, minha prima. O irmão Vander Becker, um abraço, Vander, que Deus te abençoe aí, meu amigo. Irmão Valmor Vargas, ô Valmor, um abraço para você também. Irmã Carmen Lima, acho que aqui já são pessoas que vocês conhecem, ó. Luane Alice Kaiser, Fabrício Porto, Joyce Marques. Esse aqui tu não conhece, Pastor Pedro, Zeca Pinheiro. Ó, o Zequinha. Eu não sei quem é, viu? Luana e Alice é da igreja do pastor Alcindo, em Canudos. Tá junto conosco aí também. O irmão então, nós Zeca temos Pinheiro, gente abraço, de Taquari, gente de Montenegro, gente de Novo Hamburgo, gente de Tramandaí. É, isso mesmo. Eva Lopes também está junto conosco. Agora está entrando aqui, ó, Bianca Obreira, Matheus Magalhães, o pessoal da nossa igreja aqui em Tabernáculo, o Genro, olha aí que bênção, entrando juntamente conosco aí, o pessoal que se manifeste aí, que nós mandamos um abraço, Fernanda Rosa, também junto conosco aqui na transmissão, várias pessoas estão junto com a gente aí, e vale a pena a gente mandar uma saudação para esse pessoal que está nos ouvindo. Fabiano tá junto aí agora, acho que o Fabiano já tá dando certo aí agora também junto. Tá bem junto conosco. Fala, Fabiano. Alô? Estão ouvindo? Agora sim, temos que ouvir. Para nós. Que bom. Paz, meus amados, paz, meus queridos. Alegria estar aqui com vocês novamente. Quero pedir perdão aí pelo... Não foi possível estar no horário programado, deu acontecimentos ali alheios à nossa vontade e atrasou tudo lá, mas glória a Deus, né? Que bom que vocês já estão aqui trazendo uma palavra abençoada. Eu já estava aqui, já comecei a ouvir de imediato quando cheguei aqui em casa, e me alegro por ver vocês aqui já sendo usado por Deus aí para trazer essa palavra de Deus para cada um ouvinte. O pastor Pedro estava trazendo uma revelação aqui, Fabiano, uma revelação muito forte sobre o Cordeiro, sobre o sangue de Jesus, o sangue desse Cordeiro, sobre a Santa Ceia, o significado de tudo isso. Nós estamos aqui trazendo essa cristologia bíblica, essa cristologia tão forte do Antigo Testamento com a tipologia, a simbologia do Novo Testamento. E aqui o pastor Pedro, nós estávamos agora resumindo aonde o verbo acontece a encarnação do verbo. E por que desta encarnação do verbo? Por que desta encarnação do verbo? Então, nós estamos relatando sobre esse sentido aí. Eu gostaria que o pastor Pedro continuasse falando nesse momento, concluísse o pensamento que ele estava ali falando naquele momento. Bom, vamos ouvir um pouco o Fabiano. Depois nós emendemos mais alguma coisa. Fabiano. Tô pegando o tema aqui agora. chegando em cima do laço. Nós estamos falando aqui, Fabiano, vou deixar já a pergunta para ti, então, aí junto. Nós estamos falando aqui sobre a importância desse significado desse cordeiro. Esse cordeiro que é visto no livro de Gênesis, esse cordeiro que Adão tem que oferecer esse cordeiro inocente, em troca do seu pecado. Esse cordeiro que Moisés oferece lá no livro de Êxodo, esse cordeiro que aparece na Bíblia por diversas vezes, nos rituais do Antigo Testamento, dos sacerdotes,
do livro de Levi aparece ali, ele como nos rituais também, no tabernáculo, e nós estávamos agora falando desse sangue, da importância da encarnação do Verbo, quando João vê Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por que dessa importância? Quando João diz no princípio, em Gênesis, ele era o Verbo, mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esta encarnação do Verbo, a necessidade dele tomar o nosso lugar, dele ser o Cordeiro inocente, derramar o seu sangue inocente, ele morrer desta forma, esvaindo sangue por nós pecadores, comprando homens, nações, tribos e língua através do seu sangue. Esse Cordeiro que lá em Apocalipse foi visto novamente, o Cordeiro de Deus, foi visto como um Cordeiro que foi morto, mas reviveu. E aí o pastor Pedro estava comentando que Adão serve a santa ceia da morte, quando ele está diante da árvore aonde Deus disse para não comer o seu fruto. E Jesus agora, ao contrário, ele institui a Santa Ceia, que é uma tipologia da Páscoa dos judeus, aonde também era colocado o cordeiro assado ali para que fosse comido. Então agora é colocado a Santa Ceia como Jesus servindo a oportunidade de vida, porque a Bíblia diz que a Santa Ceia é uma oportunidade de vida. Nós temos vida em Cristo através da Santa Ceia. Então, no resumo, o pastor Pedro trouxe uma grande revelação dizendo que Adão, ele é o homem que serve a Santa Ceia da morte, mas Jesus agora, ele é morto para servir a Santa Ceia que nos traz a vida eterna. Amém, amém. Que tema maravilhoso. Quando eu cheguei, eu estava escutando vocês falarem sobre o Cordeiro de Deus, né, e as diversas passagens que a Escritura usa essa linguagem, né, usa esse formato para falar sobre o Cordeiro. E eu fiquei pensando, né, que linguagem tremenda, que linguagem não esperada pelo homem, que linguagem que foge de um entendimento racional, né? Eu digo isso pensando, assim como os judeus, alguns pensavam que viria um Jesus para livrar eles da opressão romana, né? Outros esperavam um Jesus que fosse dar a autonomia do território de Israel, autonomia política, autonomia, enfim, em diversas áreas. Um Jesus guerreiro, quem sabe, né, era de se esperar humanamente pensando, uma imagem de um Jesus com uma espada gigante, um Jesus com um escudo gigante, um Jesus que veio para destruir tudo e todos que se opõem aos seus inimigos, um Jesus que veio para trazer um sentido, né, a morte, se necessário, por exemplo, para livrar o povo que esperava pelo Messias e tal e tal. E Deus, na sua infinita sabedoria, que nós não estamos aptos para compreender, né, quão insondáveis são seus pensamentos, Deus usa uma linguagem bíblica de um cordeiro para falar daquele que nos salvaria dos nossos pecados. E aí, quando eu vi vocês falar, eu lembrei de Isaías 53. Eu amo esse texto. E, por exemplo, ali no versículo 4, né, diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. E como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Né? Deus usa uma linguagem de um animalzinho de estimação que está lá no campo, um animal que morre mudo, um animal que se vai enfrentar a morte, ele enfrenta
Assim como Jesus enfrentou a morte em nosso lugar, né? Nada do que se pudesse esperar humanamente, nada das ideias dos deuses gregos que eram imponentes, sempre vitoriosos, nunca choravam, nunca conheciam problemas, dificuldades, realidades da vida. O nosso Jesus chorou quando ele chegou e viu a irmã de Lázaro e aquela comoção ali dos judeus. Jesus chorou. Então Deus enviou um cordeiro, ele não enviou um guerreiro destruidor, né? Isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo para a razão, isso é um absurdo para o intelecto humano que espera Deus. Às vezes o homem coloca os olhos em lugares, em coisas, e espera que Deus vai se manifestar em coisas grandiosas, ao qual a pessoa entende como ser grande, entende como vitória, entende como conquista, entende como coisas as quais ela espera que Deus deveria se manifestar. E às vezes Deus se manifesta em momentos, né, como o momento em que Deus disse para Paulo, né, o meu poder se aperfeiçoa nessa fraqueza, Paulo. Né? Eu não quero sair do assunto aqui, mas eu acho lindo essa linguagem, sabe? Deus usou a linguagem de um cordeiro, de um simples animalzinho que muitas vezes passa pela morte, e a nossa libertação, a nossa salvação, né, veio por meio do Cordeiro de Deus, né? Ele foi oprimido e humilhado, ele não abriu a boca, e como um cordeiro ele foi levado ao matadouro, né, em nosso lugar, pelas nossas culpas, pelos meus pecados. É lindo, é lindo, é lindo, é muito profundo esse texto. É a prova do amor de Deus para conosco. Pastor Diego e Fabiano, nessa época em que Jesus, o Verbo, se manifesta terrenamente, já existiam muitas religiões instituídas que faziam sacrifícios. Até tinham pessoas que sacrificavam seus filhos em favor de deuses. Até alguns reis de Israel, idólatras no passado, chegaram ao ponto de pegar um filho do rei, um príncipe, um menino, um infante, e sacrificar ao deus Moloque. Os homens sacrificavam seus filhos para deuses do paganismo, para receber riqueza, poder e etc. Os homens sacrificavam seus filhos. Agora, Deus, o Pai, querendo resgatar a humanidade, ele sacrifica o seu filho para trazer o homem para si. Sempre foi o homem que sacrificava os filhos por Deus, mas nesse grande amor de Deus, agora é Deus Pai que sacrifica o seu filho para nos comprar. Que amor, hein? Que amor é esse? Nunca foi feito. Nós podemos, pastor Pedro, irmão Fabiano, fazer uma conexão quando Deus pede para Abraão o seu filho, o filho da promessa. E quando Abraão leva Isaac até aquele monte para sacrificá-lo, Abraão, dentro de uma figura, ele está tipificando o pai que entrega o seu filho em sacrifício. E era Deus entregando Jesus. Exatamente, era Deus entregando Jesus. Isaac, dentro da figura toda do Antigo Testamento, ele, desde o casamento com Rebeca, que significa igreja, desde ali da busca da pessoa para casar com Isaac, toda a figura que Isaac tem com Cristo, da tipologia com Cristo, da Rebeca com a igreja, o servo mais velho com o Espírito Santo, e toda essa conexão agora começa muito forte nesse momento, onde Abraão, como pai, vai oferecer o seu filho em sacrifício, por obediência. Outra figura que fica clara aí, que Isaac aponta para Jesus, é que Isaac, quando subiu no monte com Abraão para sacrificar, ele levou sobre os ombros a lenha, o madeiro. A madeira, e Jesus exato. também carregou sobre os ombros o madeiro, a cruz. Tudo fecha. É a tipologia do Velho Testamento apontando para Jesus. Jesus está nas páginas do Velho Testamento. É só encontrá-lo com os olhos da fé.
olhando a simbologia, as figuras e os símbolos e os tipos. É verdade. E ali, quando Abraão vai sacrificar o seu filho, e Deus diz, não faça isso, e Abraão estava pronto para sacrificar Deus, e ele fala, Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá para si o cordeiro. Onde alguns têm uma tradição mais, de uma tradução mais simples, que Abraão fala Jeová Jiré, embora a gente saiba que isso é uma tradução mais aportuguesada para nós aqui, mas não deixa de ser, dentro da etimologia, Deus proverá para si o cordeiro. E quando Deus diz não faça isso, Deus aponta ali o cordeiro pronto para o sacrifício. Estava ali já o cordeiro para o sacrifício. Olha que passagem tremenda quando a gente começa a ver a Bíblia, desde a visão que nós temos vendo com esse óculos teológico da cristologia, aonde nós estamos observando desde a Gênesis e entrando agora no Apocalipse, mas entrando com essas inserções desse cordeiro, aonde Abraão representa o pai, que está sacrificando o seu filho, só que ali o filho é poupado, mas o cordeiro, que é substituto, não é poupado. Mas mesma coisa, ali Deus proveu um substituto, e para nós também Deus proveu um substituto. É Deus quem providencia, Deus é quem deu o cordeiro, né? O Abraão queria sacrificar o seu filho, e Deus disse, não, eu vou arrumar um outro para ti. Estava ali o cordeiro preso pelas guampas numa galhada e foi fácil. Deus proveu. Hoje Deus não pede mais sacrifícios de sangue, de filho, porque Ele já completou essa obra de sacrifício, dando o seu filho por nós. E Jesus disse, está consumado. Agora não tem mais valor o sangue de bode, hoje o sangue de carneiro, de cabrito, que algumas religiões ainda derramam, não tem mais valor, porque Jesus já cumpriu, porque todos os sacrifícios, desde Gênesis, de Êxodo, de Levítico, tudo apontava para Jesus, eram figuras, e Jesus é a verdade que todas essas figuras apontavam. Hoje não precisamos mais sacrificar nada. O nosso sacrifício é Jesus e ele já morreu e ressuscitou. Amém. Glória a Deus. Por isso que a Bíblia diz, né, pastor Pedro, que ele é o que nos justifica. E se ele justifica através desse sacrifício, ele tomou o nosso lugar. Ele é o cordeiro substituto. Nós é que éramos para estar lá, mas ele tomou o nosso lugar. E por esta razão é que nós louvamos a ele, glorificamos a ele, e temos a certeza de entrarmos no santuário, como Pedro disse, e ele entrava com ousadia no santuário, não pelos méritos humanos, mas pelo sangue de Jesus Cristo. E é esta ousadia que nós temos hoje para chegar diante de Deus com as nossas orações. Se nós formos olhar para nós mesmos, nós não temos condição de dobrar o joelho e falar com Deus. Mas nós entramos na presença de Deus com ousadia ainda, chamando ele de Pai, porque através do seu sangue houve filiação. A filiação comprando para si homens, nações de todas as tribos e línguas. E quando nós entramos nessa ousadia agora de termos sido comprados como escravos antes, mas agora, sendo como o zambuzeiro brabo enxertado na oliveira verdadeira, Deus nos dá o espírito de adoção, ao qual clama Pai, e nós entramos nesse santuário, na presença de Deus, não mais como escravo, mas entramos agora na presença de Deus como filho, mas não nas nossas obras, nos nossos méritos, mas na ousadia do sangue de Jesus Cristo, porque Pedro, o apóstolo, disse isso, entramos na ousadia do sangue. No livro de Apocalipse diz, e eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Oh, glória! Amém. Que mistério! Aleluia! Glória a Deus. Tá bom essa live aí, ó. Tô sentindo Fala, a presença Fabiano. de Deus aqui, rapaz. É um mistério aqui no ar, aqui, Fabiano. Glória a Deus. Muito boa a palavra, a presença de Deus é maravilhosa. É bom falar de Jesus, né? E o pastor Pedro ali usou uma imagem muito linda, o aspecto, né, de um pai que entrega o seu filho, né, em sacrifício por outros.
E eu lembrei também o aspecto, a imagem de um rei. Normalmente, aí, quem estuda aí um pouquinho de história, né, quem lê bastante a Bíblia, sabe que, normalmente, os reis, eles não vão à guerra, né, na maioria dos casos, né, eles se resguardavam e mandavam seus capitães na frente, mandavam seu exército, enfim, né, então não era usual um rei ir à frente da batalha, à frente da guerra, para resguardar sua vida, porque se o rei morre, né, tecnicamente tudo fica sem organização, sem orientação, sem uma palavra, né, sem aquela autoridade que não deixa de ser o centro daquele reinado, né, daquele povo que dirige todas as coisas. Mas o nosso rei, o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né, ele não mandou ninguém no lugar dele, né? Ele foi para vencer, né? Ele foi para vencer. Ele foi para derrotar o inimigo, né? Ele não enviou ninguém por ele, né? Ele não fez nada, ele não mandou ninguém fazer nada que ele não fizesse primeiro, né? Quando ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, foi ele que foi levado, não foi outro. E ele foi derrotar o inimigo, né? A nossa guerra hoje é espiritual, né? Nós sabemos que a nossa guerra hoje é espiritual, né? Nós temos um inimigo definido, é somente um, né? Os demônios, as hostes espirituais das trevas. Então, Deus pega e envia seu filho e ele obedientemente vai à guerra, vai à batalha, né? E ele se dá nessa batalha, ele se entrega, ele vence o inimigo, ele não se entregou na cruz por causa do inimigo, né? Alguns dizem que foi a vitória do inimigo quando Jesus disse, né, te entrego, meu Pai, em tuas mãos, receba o meu espírito. Não, isso é um erro de interpretação bíblica muito grande, né? Tudo que o diabo não queria era que Jesus passasse pela cruz e ressuscitasse, vencesse na cruz. A cruz é a nossa vitória, né? Traz a imagem da nossa vitória, traz a imagem dos nossos pecados, várias imagens, mas ela é a nossa vitória em termos de salvação, redenção. E então ele é um rei diferente dos reis dessa terra, em todos os aspectos, e nesse aspecto também. Ele é um rei que venceu o inimigo e morreu. Ele é um rei que morre. A Bíblia diz que ele morre, mas a Bíblia diz que ele ressuscita no terceiro dia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Jesus, ele era e é rei, e terrenamente ele tinha, pela sua genealogia e sangue de Maria, também sobre ele a descendência real que vem desde o rei Davi. Porque no livro de Mateus, o primeiro dos evangelhos, fica bem claro que os judeus esperavam a vinda desse Messias, desse rei, que viesse num cavalo branco, como um general, com um exército, com espada desembainhada, que fizesse uma guerra contra os romanos, que eram os opressores da época, e restabelecesse o reino e o trono de Davi. Mas Jesus não veio montado no cavalo branco, ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho, no domingo de Ramos. E ele não veio com a espada, não bateu em ninguém, não mandou matar ninguém, pelo contrário, ele disse, se alguém te der um tapa no teu rosto direito, oferece o esquerdo, ou seja, não reage, ora, abençoa. Então, mas Jesus é o rei, ele é descendente. O livro de Mateus começa com a genealogia mostrando que Jesus, ele é tanto descendente das promessas de Abraão, que nele seria bendito todas as famílias e tribos da terra, e passa pela genealogia do rei Davi, porque ele é o príncipe, o herdeiro legal
que ainda não tomou posse, mas tomará posse mais tarde. Mas ele é o rei sempre eterno. Concorda, pastor? Na verdade, concordo. Quando ele chega para Pôncio Pilatos, Pilatos pergunta para ele: é verdade que tu és o rei dos judeus? Ele disse: na verdade eu sou. Ele disse: na verdade eu sou. Eu sou, só que o meu reino colocam... não é desse mundo ainda. Claro, exatamente. E Pilatos estava querendo saber se ele era realmente o rei dos judeus, porque está dizendo: olha, estão dizendo que tu é o rei dos judeus. Na verdade eu sou. Eu sou o rei dos judeus. E quando ele diz isso, ele está fazendo a afirmação, só que o seu reino não era desse mundo. Quando os homens veem na quinta-feira a cavalaria romana entrando com as águias com duas cabeças, marchando em favor do rei, todos se curvam em direção ao rei de Roma, aos reis que estão ali, os déspotas daquela época, Jesus entra montado num jumento, ele não entra como os reis. Ele entra na sua cavalaria, um animal manso, humilde, porque ele estava querendo dizer claramente que o seu reino não era desse mundo. Ele disse para Pilatos: se eu quisesse agora, eu rogaria ao Pai e ele enviaria uma legião de anjos para me salvar. Mas o propósito de Deus é que ele tomasse forma de homem, como está escrito no livro de Filipenses. Ele mesmo sendo Deus, ele não tomou por usurpação de ser igual a Deus, mas antes tomou forma de servo e habitou aqui entre nós. Então, Jesus, mesmo ele sendo rei, ele sendo príncipe da paz, mesmo ele sendo Deus, ele estava naquele momento na figura humilde de servo. E isto nos traz devoção, adoração a tão grande obra que o Senhor fez naquele momento, naquela cruz. Ele sendo rei, sendo príncipe, sendo Deus, estava ali como um servo. Por isso, né, que quando ele foi enxugar, foi lavar os pés dos discípulos, os discípulos não queriam, porque isso era uma missão dos escravos fazer. Os reis jamais fariam isso. Os reis, eles eram para ser servidos. Jamais um rei serviria alguém. E naquele momento, Jesus está como o rei servindo aos seus súditos. Que mistério isso, hein? E eu fico pensando, se ele fez tudo isso, o que sobra para nós? Eu pergunto para vocês. E na época em que ele viveu na Terra, a humanidade não o recebeu como o rei, nem o aceitaram. Em vez de colocar sobre ele uma coroa de ouro, colocaram uma coroa de espinho e o mataram, o desprezaram. Mas, escatologicamente, Jesus voltará novamente. Ele morreu, ressuscitou, subiu para os céus, e ele disse: da mesma forma que eu subi, eu vou descer. Os anjos falaram isso. E ele virá de novo. Se na primeira vinda terrena nenhum joelho se dobrou diante dele, não o reconheceram, não adoraram como rei, a Bíblia diz que quando ele vier em glória, todo joelho se dobrará. Muitos vão, não, mesmo que não queiram, vão ser obrigados a dobrar o joelho diante dele, porque ele vai vir como Rei da Glória para tomar posse do reino desse mundo juntamente com a igreja. Então, vai se cumprir literalmente o reinado dele nessa terra em um período posterior. Na sua coxa estará escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aí ele vem num cavalo branco. Aquilo que não aconteceu na época da sua encarnação vai acontecer no futuro. Ele virá montado num cavalo branco. E aí na sua coxa direita vai estar escrito, sobre aquela veste branca: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E todo joelho se dobrará. Só que para alguns já é tarde demais, né? Mas vão ter que reconhecer que Jesus é o Rei. Amém? Verdade. Cada vez que eu leio essa parte, eu escuto alguém falar, né? Eu entendo que isso é algo literal, né? Toda língua vai confessar e todo joelho vai ter que se dobrar um dia. E essa é a diferença, né, pastor Pedro? Nós que cremos no Senhor, nos rendemos a Ele,
e confessamos ele hoje com os nossos lábios, ou fizemos espontaneamente. Voluntariamente. Nós que dobramos os nossos joelhos diante do Senhor e fizemos com alegria, ou fizemos espontaneamente, né? Por amor, por prazer. Mas algum dia muitos vão ter que fazer para sua condenação. Isso vai ser muito triste, né? Lamentável e irreversível, como tu disse, né? Vai ser um momento tarde demais, irreversível, né? Toda língua vai confessar, querendo ou não. Não quer confessar hoje, vai confessar um dia. Todo joelho vai se dobrar diante do Criador, do Deus Todo-Poderoso, diante de Jesus Cristo, querendo ou não, né? Que toda língua e todo joelho possa se dobrar e confessar por amor, por prazer, né? Por espontaneidade, e não para condenação, né? Esse é o nosso desejo. Pastor Diego. Para mim deu um cortezinho aqui no final, quase não consegui ouvir vocês aqui no final, aqui não consegui ouvir que deu um cortezinho. Mas eu quero dizer que muitas pessoas estão comentando aqui com a gente, que está uma bênção a nossa live, que Deus abençoe o pessoal que está ligado com a gente, que está ligado. Nós estamos nesse tema tão importante aqui, falando sobre esse Jesus. E quando os homens, estamos relatando aqui sobre esse reinado do Cristo agora, os homens batiam nele e diziam: profetiza, rei dos judeus, quem é que te bateu? E em cima da cruz, eu quero falar com vocês, dois são teólogos também, é algo que nós ouvimos falar, e eu não sei se vocês concordam ou não, alguns historiadores dizem isto, que as duas cruzes que estão do lado de Jesus é um T maiúsculo, e a cruz de Cristo é um T minúsculo, porque tem a haste superior em cima, aonde eles colocaram uma placa escrito Rei dos Judeus, em 3 línguas diferentes, como uma forma de deboche, de desonra. Mas no lugar de desonra, a Bíblia diz que haverá honra. E quando a gente fala desta honra que haverá no livro de Apocalipse, dele vindo como rei, todas as nações se curvando diante dele agora, como rei dos reis e senhor dos senhores, mas primeiro ele passa por esse período de desonra. Estou certo nisso, pastor Pedro, sobre essa cruz, que alguns historiadores falam que era um T minúsculo, a cruz de Jesus, e as outras eram um T maiúsculo, por causa desta questão de colocar em cima essas taubinhas escrito Rei dos Judeus. Jesus tinha sobre a sua cruz o motivo da sua condenação, em forma de chacota, de piada. Colocaram em 3 línguas, né? Segundo João, capítulo 19, versículo 19, estava escrito Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, em hebraico, em grego e em latim. Ou seja, para toda a humanidade saber que esse ali é o Rei dos Judeus. Estavam ridicularizando, ninguém estava aceitando que Jesus era o Rei dos Judeus, mas a condenação dele foi essa. Ele foi condenado no Sinédrio e foi condenado no Paço Romano por Pilatos, porque as pessoas disseram que ele se fez rei. E ele era mesmo, só que ele ainda não estava reinando nesta terra. Mas é ali. A cruz dele tinha a ponta mais alta, porque apontava para os céus. E olha como a oportunidade, às vezes, ela soa diferente para uma pessoa ou outra, né? Jesus estava na cruz, enquanto que muitos ridicularizavam dele, Jesus estava na cruz e passou um sacerdote e disse assim: se tu é o filho de Deus, que nem tu disse, desce da cruz aí, mostra. Aí um outro veio e disse assim: olha, tu fez muitos milagres, tu curou muitos. Se é verdade, desça da cruz, para que nós vemos. E assim, várias pessoas diante da cruz e diante daqueles 2 criminosos disseram aquilo que Jesus fez, testificaram: olha, tu curou, tu fez milagres, agora mostra o milagre aí, salva a ti mesmo. Desce da cruz. Ele não desceu da cruz. Mas aqueles 2 criminosos que estavam condenados à morte junto com ele, ele foi convencido pelo Espírito Santo de que esse é o Salvador mesmo.
porque alguém disse, ó, se tu é o Messias, desce da cruz. E ele foi sendo convencido por Deus, esse é o Messias, ele salvou, ele é ungido, ele é o Cristo, e é mesmo. Um dos ladrões aceitou, reconheceu que Jesus era o Salvador. O outro ladrão não. Mas o outro ladrão, ele acreditou no poder de Jesus. Até ele disse, olha, se isso aí tudo que disseram é verdade, desce da cruz e tira nós também. Um dos criminosos queria ser salvo da cruz para voltar para a sua vida de crimes. Mas o ladrão bom, que a tradição diz que o nome dele era Dimas, e vamos usar que seja Dimas, o Dimas pegou e disse para Jesus, sabendo que morreria, ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando tu vieres no teu reino. E Jesus pegou e disse para ele, né? Na verdade, eu te digo, ou seja, eu garanto que tu vai estar comigo no paraíso. Esse ladrão ou criminoso arrependido, ele encontrou a salvação. E o outro, praguejando, ridicularizando, queria apenas descer da cruz para voltar para a sua vida de crime. Perdeu a grande oportunidade de ser salvo. E olha que Deus deu um tempo para eles refletirem, 3 horas de escuridão, para ficar em silêncio, para consultar a consciência, e esse ladrão mal não se arrependeu, mesmo com 3 horas de silêncio e de escuridão. Mas um aceitou a obra redentora de Jesus. Que bênção essa palavra aí, pastor. Olha que mistério. Olha, essa live aí está em grande nível. Está em grande nível aí de conhecimento de Bíblia. Glória a Deus por isso. Tenho certeza que está abençoando muitas pessoas que estão aí nos ouvindo e que ainda vão ouvir essa live aí. E tem pessoas em Dois Irmãos, tem pessoas na Serra, olha, tem muitos aqui. A minha esposa passou uma lista, tá grande aqui. Se eu disser o nome, eu vou falhar. Fica à vontade. Diz aí, fica tranquilo. Pode passar o nome aí. Pode deixar a saudação aí, pastor. Andréia Braz, Angélica Soares, o pastor Jonas de Rolante, a irmã Bianca lá, é longe na Serra, depois de Flores da Cunha, a Kika de Dois Irmãos, o Teivan Lecão, olha, a filha, o genro, olha, a irmã Nair Rosa lá da igreja metodista, tem muita gente aí assistindo. Um abraço para todos vocês. Glória a Deus. Pastor Alcino. Glória a Deus. Pode falar. Deu uma trancadinha para mim aqui, pessoal. Não consegui ouvir o final de vocês aí. Eu estava dando uma saudação para as pessoas que estão nos acompanhando. Pastor Pedro, irmão Fabiano, a Bíblia diz que Jesus, na minha opinião, mas eu creio que tem uns bases bíblicos para isso, Jesus, ele é a única pessoa na Bíblia que recebe 3 títulos. Nós falamos que ele era rei aqui. Rei. Jesus recebe o título de rei, de sacerdote e de profeta. Jesus tem os 3 títulos juntos na sua vida. E nós falar sobre cristologia, daqui a pouquinho nós vamos entrar ainda muito mais longe falando desse tema aí, mas eu tenho certeza absoluta que vai ter que dar outra live ainda desse mesmo tema, quem sabe na segunda que vem, continuando falando sobre esse tema tão importante, tão abençoador. Isso que nós nem entramos ainda no nome que ele recebeu, nem entramos ainda nessa parte, nós resumimos tudo aqui. Mas eu tenho certeza que há muita bênção, muitas palavras a se falar ainda sobre a introdução de Cristo no livro de Gênesis até o Apocalipse. Tem muita coisa. Se nós entrarmos no... Em Gênesis ele é o princípio, no Apocalipse ele é o amém. Então onde é que nós vamos parar nessa live, hein? Ele é o começo e o fim, ele é o início e o término de tudo. Ele é o alfa e o ômega. É verdade. Jesus será o fim da nossa história terrena para iniciarmos uma vida eterna com ele.
Essa vida aqui é só um ensaio. Passageiro, muito rápido. A vida melhor vai vir depois. É verdade. O melhor virá. É verdade. Tem uma história, vou contar essa historinha. Em uma igreja tinha uma senhora que gostava muito de ajudar nas atividades que acontecia na igreja. Quando fazia uma festividade, um almoço, uma janta, tinha essa senhora, essa serva de Deus, que estava sempre disposta a trabalhar na cozinha, a ajudar naquilo que precisasse. E ela fazia com muito gosto. E ela trabalhou muitos e muitos anos, sempre servindo, era uma serva de Deus, trabalhando nas igrejas. Sempre. Era uma pessoa de confiança do pastor. Se precisasse mexer na cozinha, na cantina, ela estava lá, né? Todos os almoços, jantas ela fazia, e fazia bem. E ela era muito conhecida que ela era a última a comer. Ela servia, fazia de tudo, ela era a última a comer. E quando ela estava servindo as pessoas, ela sempre dizia, olha, tá boa a comida? As pessoas diziam, tá boa a comida, mas guarda, reserva um lugarzinho aí no teu estômago, porque o melhor vai vir depois. Que era o pudim que ela fazia. Ela fazia um pudim muito bom, e bastante pudim para as pessoas comer como sobremesa. E ela, quando chegava a vez dela de sentar e comer, ela comia a comida, mas para comer o pudim, ela tirava da sua bolsa uma colher especial. Ela tinha uma colher especial só para comer o pudim. Ela pegava aquele pudim e levava os pedacinhos com aquela colher dela na boca e saboreava. E ela dizia, eu falei que o melhor estava no fim, e comia aquele pudim. Com o tempo, ela foi ficando doente, já estava com quase 80 anos, e foi acometida de um câncer. E o prognóstico e o diagnóstico não eram bons. O prognóstico é que ela tinha poucos meses de vida ou semanas. E ela procurou o pastor. Me disse, pastor, estou desenganado, estou com câncer, vou morrer. E o pastor se levantou, não é assim mesmo. Eu estou aceitando o meu destino, eu vivi bem, eu constituí família, tenho bisnetos, tive uma vida maravilhosa. Agora está na hora de eu ir para o meu Deus. E eu vim aqui, pastor, combinar com você o meu funeral. Eu quero fazer 2 pedidos para você. No dia que eu estiver sendo velado, no dia do meu enterro, eu quero que você faça 2 coisas, pastor. Ela disse. Eu quero que você coloque, quando eu estiver na mortalha no caixão, sobre mim a minha Bíblia. Já vou deixar aqui a minha Bíblia, essa Bíblia histórica que eu tenho desde a minha juventude, eu quero que você coloque sobre mim. E também, pastor, eu quero aqui, que você coloque esta colher em cima da Bíblia. Aí o pastor disse, mas essa colher? Botar uma colher junto com você em cima da Bíblia no caixão? Sim, pastor. Parece ridículo. E as pessoas vão ficar olhando aquele corpo com uma Bíblia em cima do tórax e uma colher sobre a Bíblia. Eles vão dizer, mas o que é isso, essa colher? Aí você conta que eu comia o melhor pudim com esta colher. E eu quero deixar essa mensagem para aquelas pessoas que estão no meu velório, e você diga que eu deixei a mensagem, que o melhor está por vir. Glória a Deus. O melhor vinho é no final da festa. Então ela tinha essa certeza que ela ia para a sobremesa. A sobremesa é no céu. É com Deus, é com Jesus. Glória a Deus. Nem olhos viram, nem olhos viram, nem desceu o coração. Preparado aquilo que Deus tem para aqueles que vivem a sua vontade, que se entregam a Ele, aqueles que amam a Deus. O Sandro Mainardi também está mandando um abraço aí para nós, Opa, Matheus Fernandes Pinheiro. Os irmãos que querem uma saudação, manda aí que nós vamos mandar a saudação se terminar o programa agora.
pode mandar, se manifestar aí nesse momento, manda uma mensagem, coloca na rede social, que nós vamos estar mandando um alô para vocês. Eu quero já antecipar meu grande abraço aqui, o povo de Taquari, Tramandaí, Montenegro, o povo que está reunido, nos ouvindo aqui também no Imbé, o pessoal que está aí junto conosco, nos assistindo nesse momento através da live. Quero agradecer ao pastor Pedro, ao irmão Fabiano, que estamos juntos aí nessa live, onde nós pretendemos seguir em frente. Nós estamos aqui em fase de testes ainda, hoje já foi melhor do que a de ontem, e é um desejo nosso, semanalmente, fazermos uma live. Isso começou pelo coronavírus, nos abriu essa oportunidade de nós nos reunir, porque, na verdade, sempre nós conversamos em particular, e agora é uma oportunidade de nós conversar nós três juntos e abrir a conversa para que outras pessoas possam participar e ouvir também da palavra de Deus. E, pastor, estou com saudade do povo de Taquari, mas no aniversário da igreja vou estar lá. Exatamente, o Fabiano, isso mesmo. Para quem fica pensando de onde é que apareceram esses três, nós éramos colegas de teologia da Universidade Luterana, estudando Exatamente. teologia luterana lá na UBRA. E é verdade. O irmão Fabiano foi para os Estados Unidos, está lá pertinho em São Francisco, tá? A Califórnia. O pastor Diego está em Tramandaí, cuidando da igreja lá, e eu estou escondido em Presidente Lucena. É verdade, que bênção. E eu vim para Tramandaí e o Fabiano foi embora. E foi uma troca aí, ó. Deus mandou eu vir substituir aí a obra. Mas, meus irmãos, ele foi de Tramandaí para os Estados Unidos e você foi de Taquari para Tramandaí. Para Tramandaí, exatamente, isso mesmo. Mas Deus tem o seu jeito de trabalhar. E eu vou para onde? Fala, pastor Pedro, pode falar. Não, eu disse, eu vou para onde? Mas agora em junho, se Deus quiser, em junho aí, se parar o coronavírus, se der tudo certo para a gente poder se reunir de volta, nós vamos estar aí com o senhor, sim, pastor Pedro, com certeza. O povo está ali esperando para ouvir a palavra de Deus, lá no aniversário da igreja. A gente está se preparando para uma grande festa dos 17 anos da igreja. O governador está emitindo um decreto essa semana flexibilizando as leis para a igreja. Parece que vai poder ter um número maior, saindo dos 30. Amém. Amém. Mas foi uma grande alegria estar com vocês nessa noite, hein? Foi um prazer para mim, pastor. Foi uma live muito edificante. Eu tenho certeza que quem ouviu ao vivo foi edificado, sentiu a presença de Deus, viu que Deus estava presente. Aqueles que ainda vão estar ouvindo essa live vão ser abençoados também, eu tenho certeza disso. E eu quero já deixar o convite para nós se reunir na próxima segunda-feira novamente, ali pelas 10 horas da noite, se vocês podem, vamos deixar já no ar aqui para o pessoal que nós vamos se reunir de novo. Amém. Eu queria deixar um abraço e um beijo para minha esposa, que amanhã a gente comemora já 36 anos de feliz casamento. 36. Ô, glória. Barbado. Parabéns, pastor Pedro. Parabéns. Um abraço tá com a colher ali, o melhor que está vindo. Que Deus abençoe Obrigado. Esse casal aí, irmão Marli, pastor Pedro, uma grande bênção. Aproveitar e mandar um abraço aí para nossas esposas que estão aqui nos ajudando também aí, a minha esposa que está aqui, meu filho, que no quarto ali, nos ouvindo, a irmã Patrícia, que está lá também nos Estados Unidos, junto com o irmão Fabiano, uma bênção. Nossos amigos que estão aí juntos, aí suportando o coronavírus, suportando essas dificuldades que está no Brasil, está nos Estados Unidos, está em todo lugar do mundo, esse vírus chinês que nós estamos aí abraçando para poder vencer. E eu tenho certeza que hoje é uma oportunidade de nós estarmos nos reunindo, vencendo o coronavírus, através da palavra de Deus, de uma maneira diferente. Porque o coronavírus nos deu a oportunidade de fazer uma live, de nós entrarmos nas casas das pessoas, mesmo sem poder nos abraçarmos, nos cumprimentar, mas tudo tem uma explicação. Quem sabe aí, a partir desse momento, mesmo que esteja liberado agora os cultos, a gente vai continuar transmitindo uma vez por semana, quem sabe com os irmãos, esta live abençoada com nós três juntos, levando a palavra de Deus. Eu estou junto com vocês, se vocês quiserem, vamos continuar essa programação, levando a palavra de Deus para as pessoas, e nós temos esses nossos encontros de teologia aí, que sempre tivemos, quando estivemos juntos, mas entre portas fechadas, e agora abrindo para que os outros possam nos ouvir também. O coronavírus tentou passar para nós algo azedo, como um limão, mas nós colocamos açúcar e água e fizemos uma limonada. Transformamos numa bênção aquilo que seria ruim.
Deus é bom. É verdade. Glória a Deus. Pastor Pedro, vamos despedindo aqui então, vamos se despedindo da live. Se vocês querem deixar as considerações finais de vocês nesse momento, aproveito para deixar as considerações final de vocês aqui nesta live. Eu já deixo a minha consideração agradecendo vocês dois por terem participado. O Fabiano que estava ocupado com a obra de Deus, mas deu tempo ainda de pegar aí o meio, tá, até o encerramento agora. Pastor Pedro, que desde cedo estávamos aqui em teste, eu e ele, o Fabiano de tarde também em testes, para que a transmissão fosse boa. Semana que vem nós vamos melhorar mais ainda, né, para que chegue de uma qualidade cada vez melhor para as pessoas. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês, tenho certeza absoluta que eu fui abençoado com essa live. E eu tenho certeza que muitas pessoas também já foram e serão que ouvirão a live ainda. Que Deus abençoe vocês e a todos os internautas que estiveram nessa plataforma digital nos ouvindo aqui nessa noite. Eu quero deixar a palavra do apóstolo Paulo: creiam no Senhor Jesus e serão salvos vocês e as vossas famílias. Fabiano, Deus abençoe, que Deus abençoe teu programa de televisão também nos Estados Unidos. Pastor Diego, um grande abraço, amo vocês, Deus abençoe. Amém. Amém. Abraço a todos. Um abraço. Obrigado pelo carinho, obrigado, pastor Diego, obrigado, pastor Pedro, pelas considerações, obrigado pela oportunidade, pela iniciativa, né, que o pastor Diego teve, pela prestatividade aí do pastor Pedro, está no ar aí. Peço de novo perdão, né, por não ter podido estar aqui no horário que eu gostaria, não consegui por motivos de força maior, e é uma honra, uma alegria, sempre enriquecedor estar aqui com vocês, aprender com vocês, né, homens de Deus que têm uma larga experiência aí no ministério pastoral, enfim, né, na obra do Senhor. É uma grande alegria. Parabéns pelo aniversário de casamento, pastor Pedro, para o senhor, para sua esposa. Felicidades. Isso é uma honra, né? Está cada vez mais raro, né? Infelizmente, né? Pessoas comemorarem muitos anos de casamento, e isso deve ser honrado, como a Bíblia bem nos orienta. E glória a Deus por tudo. Vamos combinar agora, depois ali o horário da próxima, né, para mim não correr o risco de dar um contratempo, assim. Vamos combinar agora, mas se Deus quiser, vamos ajustar um horário para estar juntos. Se Deus quiser, vai ser uma bênção. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe cada um de vocês. Amém. E assim, então, nós encerramos essa live. Deu uma trancada para mim aqui, não estou ouvindo vocês nesse momento, mas dessa maneira, então, nós encerramos aqui a nossa transmissão nessa noite, contando que segunda-feira que vem nós voltaremos e estaremos anunciando aí nas redes sociais o horário. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Opa! Pelo amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém. Amém. Jesus.